tema assim que aquece meu coração, é a acessibilidade, né? Eu falei da acessibilidade na moda, na comunicação, mas eu realmente acho que a acessibilidade é uma das áreas que não foram desenvolvidas ainda. Eu decidi fazer relações públicas, assim, eu escolhi no último dia de inscrição pro vestibular, que era da USP, que era assim meu sonho, porque meu pai tinha feito USP, enfim, essas coisas de infância. E eu escolhi porque era um curso que eu não precisava escolher exatamente o que eu ia fazer. Eu vi que era um curso muito amplo, sabe, de disciplina. Então tinha desde a parte de comunicação e marketing até a parte mais de sociologia, de antropologia e passando por uma área mais de técnica, assim, de estatística, de gestão de projetos. E aí o que eu pensei, eu falei, gente, eu vou escolher esse curso, porque aí depois eu escolho o que eu vou fazer da vida, sabe? E foi isso. Mas assim, uma coisa que eu acho importante falar, que eu tô com quase 30 anos, eu fui descobrir isso, eu tô descobrindo isso ainda, que é a gente não precisa escolher, né, fazer uma carreira só. Eu acho que isso é uma grande diferença também de geração, sabe? Que eu vejo dos meus pais, de pessoas mais velhas. Que você antes, né, tinha essa coisa de escolher uma carreira pra sua vida. E ter que focar, tipo, você precisa focar pra ser bem-sucedido em X coisa, sabe? E aí eu nunca fui focada na minha vida, nada. Sempre, tipo, começar a fazer uma coisa, eu ia pra lá, nunca terminei de fazer nada na minha vida. E eu me libertei, assim, as coisas começaram a dar certo pra mim profissionalmente quando eu comecei a falar assim, eu vou fazer tudo que eu quero fazer mesmo, né? Mesmo que eu não fique focada em nenhuma das coisas. Então foi isso meu processo. Eu me formei em Relações Públicas em 2016. Durante a faculdade eu fiz estágio, assim, em produção de orquestra. Fiz em uma parte mais de redes sociais com o pessoal de ensino jurídico. Fui trabalhar em, como que chama? Seguradora, com a parte de marketing. E aí eu me formei e aí eu falei, também não quero mais fazer nada. Eu vou tentar empreender. Foi o que aconteceu. Que foi também um momento que quando eu me formei, em 2016, foi um momento que eu também me reconheci como pessoa com deficiência. Que eu fui trabalhar no banco e eu percebi que eu como comunicadora não sabia nada de acessibilidade, como me comunicar com pessoas com deficiência. Então eu simplesmente parei para estudar sobre como eu poderia divulgar mais sobre comunicação acessível, né? Então foi aí que eu entrei nas redes sociais também para divulgar o tema. Foi aí que eu comecei a me conectar muito com pessoas com deficiência. Eu encontrei a moda inclusiva, também como um lugar que as pessoas com deficiência não estavam presentes. Então, enfim, tudo isso para dizer que, né, Relações Públicas foi um pontapé inicial e que eu continuo, assim, testando, fazer coisas novas. Então, eu acho que é um pouco disso, sabe? De, tipo, não existe uma linha reta, né, na sua carreira. Você pode testar, fazer várias coisas. Tem umas coisas que não dão certo também, tá? Eu já passei, assim, coisas assim que começaram, não deram certo. Mas que eu vejo, assim, que o segredo pra você, né? Não é segredo, mas, assim, um caminho pra você fazer ter uma carreira que realmente você se empolgue, goste, né? E tenha, assim, propósito, é você se permitir testar e fazer várias coisas ao mesmo tempo, se é isso que você quer fazer. Foi nesse momento que eu me formei e aí eu comecei a pensar, a querer descobrir sobre como a gente poderia comunicar, né, de uma forma acessível. E aí eu entrei na moda por conta de ser um mundo muito imagético, né? De muita imagem, muito visual. Eu falei, caramba, como que as pessoas cegas, por exemplo, né, se vestem, escolhem as suas roupas. E aí foi aí que eu entrei, eu descobri um curso lá na Secretaria do Estado da Pessoa com Deficiência de São Paulo, sobre moda inclusiva. Eu fui lá e assim, eu fiquei impressionada. Também, tipo, é impressionante, né? Como existe pessoas fazendo absolutamente tudo que você possa imaginar, né? Tipo, você não está sozinho. Sempre tem alguém pensando e tentando fazer coisas diferentes. Então eu cheguei lá
E eu me encantei por esse curso, né? Tipo, como trazer o braille, né? A importância do braille para roupa, audiodescrição também, que é o recurso de você transformar imagens em texto de uma forma que você consiga descrever uma roupa para uma pessoa cega, por exemplo, que ela consiga criar uma imagem mental sobre aquilo. Então, a moda foi um lugar que eu me encontrei nesse sentido, de tipo, eu achei fantástico, realmente, como se até a moda, que é um lugar totalmente visual, a gente consegue torná-lo acessível para pessoas com deficiência visual, por exemplo, a gente consegue tornar acessível tudo, né? Então, foi ali que eu comecei, conheci marcas, empreendedoras, e aí eu tirei também do papel esse projeto, essa ideia de querer trazer o braille para a moda, sabe? Então foi aí que surgiu a Note to Self, né? Em português é nota para si mesmo. E aí foi um projeto, junto com 2 amigos, que a gente criou uma marca de camisetas que traz o braille e a audiodescrição, né? Então, na etiqueta a gente sempre traz a audiodescrição daquela peça e de uma forma poética, sabe? Para realmente trazer informação de moda e também uma reflexão sobre a roupa, sabe? Além do que tá ali, né, no palpável. E agora, a gente fez um projeto piloto que é uma jaqueta que ela abre, ela é uma jaqueta de 4 partes, então ela abre totalmente na frente e ela abre totalmente atrás, com zíper. Por quê? Foi inspirado numa colega minha que é tetraplégica. E aí um dia, numa conversa com ela falou assim, Isa, deixa eu te mostrar aqui uma jaqueta que minha mãe tinha feito, que a minha mãe fez pra mim, que a gente abriu aqui atrás, né, uma jaqueta de couro. E aí eu falei assim, mas por que, Lili? Ela falou assim, é porque é muito mais fácil, né, tipo, se a jaqueta atrás tem abertura totalmente, né, é totalmente aberta atrás, é muito mais fácil de vesti-la, né. E aí eu olhei aquilo e falei, gente, mas por que a gente não pode ter, as jaquetas não podem, né, ter um zíper atrás? Gente, é óbvio, uma coisa assim, fica estiloso e tudo mais. E eu pensei isso também como que chama? No macacão. Gente, que inferno que é você quando você tá no macacão, por que não pode ter zíper embaixo, sabe, pra você tirar o macacão na hora que você vai no banheiro? E aí, com essa ideia na cabeça, a gente foi lá numa costureira, e trouxe a ideia, a pessoa, né, mostrou um protótipo e agora a gente fez essa primeira peça, que é uma jaqueta, ela é super estilosa, ela é corta-vento, assim, também esportiva, para todos os corpos, ela uma modelagem padrão pra gente testar, sabe? Essa é uma moda, é uma roupa que a gente chama, né, de uma roupa pensada a partir da lente do design inclusivo, que é você pensar numa peça que pode ser usada por diversos corpos e que seja estilosa, bonita na moda e que as pessoas, né, além das pessoas com deficiência, queiram usar aquela peça. O conceito, né, de moda inclusiva é esse. E até o conceito, né, que a gente traz do design inclusivo é você criar uma solução, né, seja uma peça de roupa, um projeto, um serviço, que ele seja acessível para o maior número de pessoas possível, né? Então, para uma pessoa, nesse caso, sei lá, uma pessoa velha, ou uma pessoa que não tem deficiência nenhuma e acha estiloso aquele tipo de jaqueta. Então, é um conceito que a gente sempre traz e até uma metodologia que vem muito do time de tecnologia, né, das áreas de tecnologia, que é o design inclusivo. Então, tem, por exemplo, a Microsoft é uma empresa que tem uma metodologia de design inclusivo, que é exatamente isso, é você pegar um problema, né, que uma pessoa com deficiência está com problema, você encontra uma solução para o problema, para aquela pessoa, e aí você expande essa solução para as outras pessoas usuárias. Então, a gente pegou essa metodologia e aplicou para a moda. Eu fico muito feliz que os últimos anos, eu percebo que aqui no Brasil a pauta evoluiu muito, né? Ela, assim, estourou a bolha, né? Diversidade e inclusão, acho que estourou a bolha, não tá mais, assim, nos grupinhos, né? Tipo, na academia, de pessoas ativistas,
né, do clubinho da diversidade e inclusão. Eu acho que está expandindo a pauta. E eu vejo assim que, ao mesmo tempo que está expandindo, a gente chegou no momento também que se fala muito, né, desse tema, acabou se esvaziando também, né, que aí todo mundo agora bota o inclusão no meio para, né, falar que está se importando, que está fazendo coisa, mas no final das contas não tá. Então eu vejo assim, é o que eu acho sobre a inclusão, que a gente precisa dar o próximo passo, que é a equidade, né? Porque equidade nada mais é do que você dar as mesmas possibilidades de acesso para pessoas diferentes, né? Então é aquela coisa de, tipo, né, se você tem duas pessoas de tamanhos diferentes, que precisam ver o horizonte, por exemplo, você precisa dar um banco maior para aquela pessoa que é mais baixa. E a outra pessoa que é mais alta não precisa de um banco, né, para olhar. Então eu acho que é isso, eu vejo nas empresas, até nas discussões mesmo, de uma forma geral, a gente ainda não chegou nesse estágio de entender que as pessoas diversas têm necessidades diversas, sabe? Então, eu acho que, eu percebo que falta isso, né? A equidade entrar na jogada pra gente realmente conseguir dar um próximo passo em termos de inclusão. Então, a Deficiência Tech surgiu no meio da pandemia, 2020. Eu me juntei com mais uma amiga que é desenvolvedora de software, não tem deficiência. Ela se aproximou da pauta de acessibilidade por conta da mãe dela, que ficou muito acamada por conta de uma doença e acabou falecendo. E aí essa minha amiga começou a ter contato com a acessibilidade por conta da questão do idoso, da pessoa idosa, que no final da vida não tem acessibilidade nenhuma, né? Então ela e mais uma amiga tetraplégica, que a gente se uniu a gente pensou, caramba, as pessoas com deficiência não estão no mercado de tecnologia, trabalhando nas empresas de tecnologia, que são um mercado, que estão, né, em franca expansão, e as pessoas com deficiência não se veem trabalhando com isso. Só que os times de tecnologia precisam muito de pessoas com deficiência por conta de acessibilidade, por conta de experiência de usuário, para testar as novas ferramentas. Só que aí, do outro lado, as pessoas, né, com deficiência não estão nesses lugares. E aí a gente começou essa comunidade, que é muito focada em eventos, em mentoria, em divulgação sobre, né, o que é trabalhar na empresa de tecnologia, quais são as áreas, né? Mesmo que você não queira trabalhar com tecnologia, quais as áreas que você pode trabalhar. E a gente começou esse projeto online, à distância. E eu acho que o que ficou mais impressionante para nós foi a adesão, sabe? A gente tem assim um mailing com várias pessoas que se cadastram, que querem saber mais, que querem participar dos eventos. E também tem as pessoas jurídicas mesmo, as empresas estão desesperadas para contratar pessoas com deficiência. Então as empresas procuram muito, né? Principalmente essas que estão muito engajadas na parte de tecnologia, né? De experiência de usuário, de design, até de desenvolvimento. Elas procuram muito a gente para fazer evento, para divulgar vaga e para trazer profissionais das próprias empresas para conversar com a comunidade. Então eu faço um pouco de tudo, né? Eu ajudei a fundar e aí eu faço isso que eu acho que é um dos maiores, acho que é uma das profissões do futuro, que ninguém sabe muito bem o caminho, mas que é essa de gestão de comunidade, né? Porque é muito difícil você gerir comunidade, né? Assim, as pessoas estão cada vez mais dispersas em diferentes canais. Eu não sei mais o que engaja as pessoas, não sei. Às vezes tem uma coisa que você traz de proposta, que você acha que é um negócio sem graça e de repente, tipo, uou! Então, assim, eu acho que é um desafio, né, de gestão de comunidade, mas eu acho que é isso, né? Respondendo o que uma community leader faz, é basicamente estar ali com, né, as pessoas usuárias, as pessoas da comunidade, entender, né, o que está rolando de assunto, de tema, de reivindicações e aí, a partir disso, fazer ações para engajá-las.
atualmente eu trabalho, né, eu faço a cobertura de áreas de diversidade, equidade, inclusão, de acessibilidade, do Google for Education, né, que são das plataformas de educação do Google. E agora eu tô aprendendo sobre a área de negócios, de B2B, que é uma área, assim, desconhecida e que eu falo assim, meu desafio profissional hoje é aprender sobre comunicação para negócios. E acessibilidade, né? Isso é uma coisa interessante, acho que, de mencionar. Quando eu entrei no Google, eu entrei, porque primeiro assim, eu falei, não vou mais trabalhar em empresa. Eu já tive, assim, aquele momento, eu não vou mais trabalhar em empresa, eu não quero mais. Que eu trabalhava da RD Station, que era uma empresa de marketing digital. Eu vou empreender, eu vou fazer minhas coisas nas redes sociais, vou me dedicar à deficiência técnica. Aí, eu entrei no processo seletivo do Google. Eu falei, gente, eu não vou passar mesmo. Juro, eu falei, não vou passar mesmo. Eu tava 10 anos sem falar inglês também. 10 anos, não falava nada de inglês. Eu falei, não vou passar mesmo. E aí, eu acho que é o momento que você desencana daquilo que as coisas funcionam, sabe? Então, quando eu passei no Google, eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Tenho que escrever em inglês agora, Jesus! E aí, enfim, entrei. E eu comecei, né, a fazer essa retrospectiva, por quê? Eu entrei no Google porque o Google é uma das empresas que eu conheço que é mais empenhadas no tema acessibilidade. Que, assim, pra mim, é o tema, assim, que aquece meu coração, é a acessibilidade, né? Eu falei da acessibilidade na moda, na comunicação, mas eu realmente acho que a acessibilidade é uma das áreas que não foram desenvolvidas ainda, que a gente, como sociedade, né, como mercado, não entendeu ainda a importância dela. E que o Google é uma empresa muito focada em acessibilidade, né? A missão mesmo é organizar as informações do mundo e torná-las acessíveis, né? Então, quando eu cheguei lá na área de comunicação, eu abracei a acessibilidade pra mim. Eu falei, eu vou cuidar disso. Aquela coisa, sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa importante de trazer. Nos ambientes, você abraçar aquilo que você quer. Não tem ninguém, né? Não é que não tem ninguém, mas assim, quando você chega e fala assim, eu quero fazer isso e toma pra si aquilo, faz muita diferença. Então, eu tô um ano, né, cuidando, não era a minha área prioritária, né, acessibilidade. Eu cheguei para cuidar dessas, né, área de diversidade, edu e RH, né, de uma forma geral. Eu falei, eu quero fazer acessibilidade. E eu faço, né, hoje eu fiz várias, né, divulgações sobre acessibilidade. Fico feliz que a parte de acessibilidade do Google está mais presente na mídia por conta do trabalho que eu tenho feito. Então, assim, basicamente no Google eu trabalho, né, com comunicação. E eu não deixei de lado, sabe, o que eu gosto mesmo, que é a parte de acessibilidade. Eu atuo muito, eu tenho uma formação, né, de comunicação mais 360, então mesmo trabalhando com comunicação externa, eu acabo me engajando também muito com comunicação interna, com campanhas dos grupos que a gente chama de diversidade, né, internos. Então eu tô assim, trabalho com comunicação e acabo fazendo um community leader lá dentro da própria empresa, porque é uma coisa que eu acabo trazendo das minhas outras experiências, sabe?